Vocês participem desse momento para até se tornar mais dinâmico, tá? Então, nesse começo eu vou dar uma introdução e depois eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão me dizer se é mito ou se é verdade. Então, vamos lá. Vou passar alguns dados para vocês, né? Algumas coisas importantes que é bom a gente saber como profissional da área da saúde. Uma importância de a gente estudar, inclusive eu dei para vocês IST, e tem os links depois, quem não assistiu, assiste. Infecções sexualmente transmissíveis, o profissional da área da saúde ele precisa saber não só para chegar no hospital e identificar, isso aqui é uma IST. Não, é muito além disso. A nossa intenção como profissionais da área da saúde é prevenir, promover saúde, tentar fazer com que a população entenda o que são as doenças, como se transmite, como se previne e evitar ficar doente. Se nós conseguíssemos fazer uma boa promoção à saúde, evitando que as pessoas ficassem doentes, muitos leitos estariam vagos hoje. E o que às vezes acontece é que a gente se preocupa muito com quem já está doente, não que não seja para se preocupar, obviamente, mas a gente esquece também de prevenir, de promover. E em países desenvolvidos, o que a gente vê? Desde pequenininhas, as crianças aprendem sobre saúde. Desde pequenininho, as crianças aprendem, por exemplo, sinais e sintomas de infarto, de AVC, como o que fazer numa fratura exposta. Hoje a gente vê, às vezes, adultos, né, professor de criança, que não sabe o que fazer. Se tiver uma fratura exposta, não sabe o que fazer. Se tiver uma queimadura, engasgamento. Recentemente, um menininho de acho que 3 anos, não mais do que isso, morreu engasgado com uma salsicha, um pedaço de salsicha. Olha que coisa séria. Ninguém na escolinha do menininho sabia fazer a manobra de Heimlich, que é uma manobra simples, você não precisa de equipamento, você não precisa de um curso técnico, mas poderia ser ensinado. Eu não vou dizer obrigatório, porque eu acho que a gente tem que ir mais pela conscientização, né? Os donos das escolas, os professores, mais por conscientização do que obrigatório. Mas deveria ser algo mais valorizado, onde um enfermeiro, uma enfermeira, um médico fosse até a escola e conseguisse passar em algum momento, como se fosse uma matéria opcional. A gente não tem aí, você pode escolher balé ou teatro, pode escolher karatê ou natação. Por que não colocar o assunto saúde também? E incentivar que os pais matriculem seus filhos nessa matéria, por exemplo. Isso funciona muito bem em países desenvolvidos. E, obviamente, todos os pais vão querer que seu filho saiba um pouco sobre saúde. Não é fazer um curso técnico, porque aí você vai direcionar a carreira, mas saber o básico, como fazer uma RCP. Desculpa. Então, se a gente conseguisse ensinar a essas crianças, esses professores, nós evitaríamos situações constrangedoras e evitaríamos alguns acidentes e até mortes mesmo. Então, é o tipo da coisa que nós, profissionais, temos que entender que a educação em saúde, ela salva vidas. E quando a gente fala de vida sexual também, conhecimento do próprio corpo, a pessoa saber que ela tem opções, que ela pode escolher, né? Isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer, isso é saudável, isso não é saudável. Isso é muito importante. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, essa pesquisa é um pouco antiga, é de 2013 e foi divulgada em 2016. Ainda assim, é assustador. 6 em cada 10 jovens entre 15 e 24 anos fez sexo sem preservativo no último ano. É muita gente. É mais da metade dos jovens que não se preveniram, não se cuidaram, não usaram preservativo. Além das doenças, além das infecções, nós temos também a gravidez indesejada, que eu falei sobre isso na aula de EST. Olha só, 43,4% desses jovens entrevistados não se protegeu durante o sexo casual. Quase metade desses jovens sem proteção nenhuma.
19,5% faz sexo com mais de 5 pessoas no último ano. Isso significa o quê? Metade dos jovens entrevistados não usam preservativo no sexo casual. Dessa metade, quase 20% teve relação com mais de 5 pessoas. Então, significa que se um está doente, com certeza transmitiu para pelo menos 5 pessoas. Então, a gente tem aí metade dessa população entrevistada que pode estar contaminada, potencialmente contaminada. E desses 5 que se contaminaram desse aqui, que não usou preservativo, eles também não usaram. Então, é muito possível que esses 5 também não usem preservativo. Então, cada um desses 5 contaminados vai passar para outros 5 e isso a gente perde o controle. Então, é muita gente. 74,8% nunca fez o teste de HIV na vida. Então, dessa turminha toda, mesmo grupo entrevistado, 19 teve relação, né, com mais de 5 pessoas. E nunca, mais do que 19%, um número muito grande de pessoas nunca nem fez o teste rápido. Então, ele nem sabe, ele tem relação, sem camisinha, com mais de 5 pessoas e não faz ideia se está contaminado, tá? E 21,6% acha que existe cura para a AIDS. Não sabe que a AIDS não tem cura, pelo menos não anunciado, né? Então, o que a gente acaba vendo? Os jovens ficam cada vez mais suscetíveis, aqui a gente está falando de jovens, vou falar de idoso já já. Os jovens ficam cada vez mais suscetíveis a infecções sexualmente transmissíveis, ao HIV e à gravidez. Isso a gente percebe a falta de conhecimento, falta de informação. Não que não exista informação, informação existe. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, colocar sexo seguro, IST, DST, HIV, vai aparecer milhares de vídeos em todas as línguas. Mas a questão não é essa. A questão é que as pessoas realmente não se importam, têm pouca responsabilidade com a vida sexual. E a gente tem esses números assustadores, isso de 2013, né? Esperemos que estejam melhor a cabeça desses jovens. Tá, é só jovem? Não. Quando a gente fala de IST, sexo sem proteção, HIV, a gente fala de jovens e de idosos. Aí o pessoal que está entre jovem e idoso, tem também, claro, muito, mas a incidência é muito maior em jovens e idosos. Os jovens porque se acham super-heróis, né? Ou por falta de conhecimento, ou porque realmente não se importam com as orientações dadas, eu quero viver, eu quero aproveitar, e aí não se cuidam. E os idosos, eu já vivi tudo que eu tinha para viver, se com 60 anos eu nunca peguei nada, por que agora eu vou pegar? Já tenho imunidade suficiente. Então, a gente tem aí esse sentimento de super-herói das duas idades, né? Os dois períodos da vida, os jovens e os idosos. E são os grupos que mais se contaminam com o IST, HIV e, no caso dos jovens, a gravidez indesejada, certo? Não planejada. Então, a gente tem aqui ó, a quantidade de casos, isso é um gráfico do lado esquerdo, quantidade de casos e embaixo o ano. Vamos pegar um ano mais próximo do nosso. Em 2016, tiveram quase 2.500 idosos contaminados pelo HIV, né? Casos de AIDS confirmado. Quase 2.500. Desses idosos, uma quantidade de quase 1.000 eram mulheres e uma quantidade de quase 1.500 eram homens. Todos eles idosos. Segundo a OMS, idoso é acima de 60 anos, tá bom? Aí eu não vou entrar em discussão sobre isso, já dei aula sobre saúde do idoso, eu falei um pouquinho sobre isso, mas é considerado aí a partir dos 60 pela Organização Mundial da Saúde. Dúvidas? Acho que não. Eu só, tipo assim, não é justificando os velhos, os idosos, não. Mas acho que os novos tinha, tipo assim, não tinha nem que acontecer isso, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, com tanta informação, eles acharem que é super-herói. Os idosos tipo, um tempo atrás, não tinha tanta informação assim, até assim, aceitável, né? Não aceitável, mas é menos pior, eu quis dizer. Dá para entender, digamos assim, né? E muitos idosos desses, quando a gente conversa com eles sobre saúde,
não só doenças sexualmente transmissíveis, às vezes são super puritanos nessa área, não faço nada, é só minha esposa, com ninguém, enfim. Mas quando a gente fala de diabetes, hipertensão, dieta, exercício físico, sobrepeso, quando a gente fala essas coisas, muitos deles falam: ah, filha, já vivi tudo que eu tinha para viver já. Daqui é pro caixão mesmo. Para que fazer dieta? Ainda vou me preocupar, não é? Você já ouviu isso, então, você tá rindo. Já, tipo, só tô esperando a morte chegar. Entendeu? O que nós, profissionais, temos que conseguir passar para eles? Tudo bem, isso não é mentira. De certa forma, é uma verdade. Só que a morte chegar pode demorar alguns anos. E a outra grande questão é que o problema não é morrer, é o jeito que se morre. É o espaço entre ficar doente até morrer que é o problema. Quando o idoso, a pessoa, enfim, o indivíduo fica acamado, totalmente dependente, sequelado. É isso que a gente tem que tentar evitar. Se por acaso, mesmo assim acontecer, a enfermagem está aí para ajudar, nós estamos aí para fazer nosso papel. Não estou questionando nem reclamando desse papel, mas é sofrido. Uma pessoa acamada, só quem cuidou de uma pessoa acamada sabe o quanto é sofrido. Às vezes a pessoa era ativa, trabalhava, estudava, corria de um lado para o outro, e aí por conta de um AVC fica em cima de uma cama. E aí a pessoa fica dependente até para fazer suas necessidades fisiológicas. Isso dá uma depressão, Deus me livre. Entendeu? E muitas ela vezes fala, se acontecer alguma coisa comigo e eu ficar acamada, já me mata logo, desliga os aparelhos, eu não quero ficar dando trabalho para ninguém, não. Vai ficar gravado isso, mulher? Eu entendo o que você está falando, Grace, mas e aí quando você nem consegue falar isso? Né? Quantos pacientes às vezes têm AVC ou não cuida às vezes de alguma situação de saúde e nem essa opção, e no Brasil é crime, né? Então nem essa opção você tem. É complicado. Por que a gente então não para e cuida antes da saúde? Não vou dizer, ó, não é fácil, tá? Não é fácil. Vocês acompanharam aí tudo que aconteceu nos últimos meses. Engordei bastante, academia fechada, quarentena, o quintal é pequeno, enfim, aí parei de fazer atividade física, engordei pra caramba. E aí, quando você engorda, tá sem treinar, você come um monte de besteira. É fato. Ninguém aqui tá falando que manter o equilíbrio é fácil. É difícil. As circunstâncias da vida vêm, bagunçam tudo. O que a gente precisa tentar fazer? Ter consciência e assumir as responsabilidades. Em relação ao sexo também, ter consciência e assumir as responsabilidades. O que mais me deixa chateada é que às vezes você vai conversar com a pessoa e ela nunca ouviu falar sobre aquilo. Ela não conhece o próprio corpo, ela não sabe o que é uma IST, não sabe quais que tem cura, quais que não tem cura. E foi o que você falou, né? Poxa, mas com a quantidade de informações que a gente tem hoje, o problema é que todo mundo hoje tem um celular. Todo mundo hoje tem um celular. Difícil alguém que não tem um celular. E praticamente todo mundo tem internet no celular. Boa, ruim, não importa, tem alguma internet no celular. E quando você vai ver o que a pessoa assiste durante o dia, enfim, no momento de lazer, às vezes são coisas tão inúteis e essas coisas importantes, né, prevenção, saúde, equilíbrio, a pessoa não quer ouvir, não é do interesse dela. E aqui eu não estou falando estudar. Todo mundo tem que ser técnico de enfermagem. Imagina, cada um tem uma afinidade, mas o básico para entender o que é saúde, manter um padrão, mas isso dá trabalho. Então, infelizmente, o que a gente tem? Desinformação, as pessoas agindo sem saber, às cegas, né? E desinteresse também em conhecer, porque como você disse, está muito fácil, tá aí, ó, a informação tá aí. E é importante a gente lembrar o conceito de saúde. Qual é o conceito de saúde? Você lembra qual é a palavra que a gente define saúde? O equilíbrio, né, que você sempre fala. Muito bom, o equilíbrio, essa harmonia. Então eu gosto de colocar essa foto, porque essa foto é uma foto, obviamente, montagem, né? Mas a gente olha e fala assim, caramba, que equilíbrio. Então a gente não esquece. Quando você tiver que pensar, articular uma resposta do que é saúde, você pode usar a definição da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Pode, sem problemas nenhum. Porém, todavia e no entanto, a ideia de equilíbrio, de harmonia do indivíduo com o seu meio,
ela é mais palpável. Então, por isso a gente define por equilíbrio. E aí fica essa pergunta para vocês, e vocês podem fazer quando estiverem conversando e orientando alguém. E isso é uma coisa muito importante, inclusive se preparem. Quando nós voltarmos para os estágios, nós vamos fazer estágios até por conta do acúmulo de horas em USAFA, UBS, escola pública, escola particular, onde aceitar estagiário de enfermagem, a gente vai fazer estágio. E vocês vão levar palestras sobre IST, vocês vão levar palestras sobre infarto, sobre fratura. Todo esse projeto que eu estou falando para vocês, de ensinar as crianças, nós vamos fazer juntos. Assim vocês conseguem aprender, ensinar, fomentar a saúde na cidade, não é verdade? E ainda completar as horas de estágio. Olha que beleza! Tudo pensado para vocês. Tava Então, arrumando meu guarda-roupa hoje, aí peguei meu jaleco, olhei pra ele, saudade, né, minha filha, de usar esse jaleco. depois posta lá uma foto do jaleco e coloca saudade e me marca, me marca. Eu vou compartilhar porque a saudade é recíproca. Eu também tô com saudade de usar o jaleco tanto para dar os estágios, dar palestra, né? Tão gostoso a gente estar nesse meio. A gente gosta, Pô, para nem quem fala. gosta. É Eu mais sabia que eu gostava, mas não tanto. Tô até sentindo falta. exatamente. Nesse ponto foi bom. Ai, hoje eu fui lá na escola, olhei as salas, ai, deu um aperto no coração, aquelas salas vazias. A gente volta, a gente volta. Meu jaleco nem cabe mais em mim. Yasmin, eu tô na mesma situação que você, mas não, em agosto, vou ter que fazer alguma coisa, as academias têm que voltar, em agosto tem que caber. Eu não vou, me recuso a comprar outro jaleco, mas eu tô na mesma situação. Ai, meninos e meninas. E essa pergunta aqui, ó, gravem essa pergunta, porque quando vocês levarem a palestra para esses lugares que eu falei, façam essa pergunta para a pessoa. Se vocês estiverem falando de alimentação, não importa. Essa é uma pergunta importante. As pessoas têm coragem de fazer muita coisa. Hoje não fazer nada, coragem de não fazer nada. Mas às vezes a pessoa não para pensar. Você tem coragem suficiente para continuar vivendo com qualidade? E por que eu falo coragem, né? Por que eu desafio dessa forma? Porque, de fato, para você viver com qualidade, tem que ter coragem. Você tem que ter atitude. É mais fácil você viver relaxado. Dá menos trabalho viver relaxado. Viver com qualidade dá um trabalho, é cansativo. Você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que se informar. Você vai meio que contra as suas vontades. E a nossa vontade é de comer coisas gostosas, né? Fast food que é mais rápido, mais barato. Mas o que é saudável? Será que a gente tem essa iniciativa, essa coragem de falar, não, a partir de agora eu vou voltar para o meu ritmo. Eu vou voltar a ter uma alimentação mais saudável. Isso é importante, a gente pensar e fazer as pessoas com quem a gente está ali conversando pensar. Eu expliquei na aula de IST a diferença, né? O DST, doenças sexualmente transmissíveis, são quando as doenças, elas têm exatamente ali, né, sinais e sintomas na sua fase inicial, depois na sua fase intermediária, no processo, no ciclo da doença, e depois quando ela termina em convalescença ou morte. Só que as infecções, elas podem ter bem claramente as suas fases, e às vezes não, ser simplesmente assintomática, não aparecer nada, ou demorar muitos anos para aparecer. E aí não caracteriza, a palavra doença não se encaixa muito bem nas características que nós temos das ISTs. Então, tudo que for doença transmitida por via sexual, agora a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Não falem mais DST, falem IST. Como que a gente evita IST, HIV, gravidez indesejada? Como que a gente evita? Falem para mim um método 100% garantido, por favor. Não fazer. Ai, que bonitinha, na lata. Afiada. Este é o método 100% garantido. Não vai se contaminar com doença nenhuma, não vai transmitir doença nenhuma e não vai engravidar. Mas qual é o problema? Quando as pessoas chegam, né, numa determinada idade, enfim, por N motivos, não vou entrar em detalhes agora que não vem ao caso,
iniciam a vida sexual e dificilmente escolhem pela castidade. Algumas pessoas, ok, fazem essa escolha, mas uma grande maioria da população não faz essa escolha. E até aí não vejo nada de errado, cada um com seus princípios, com a sua criação, com a sua cultura, com seus desejos, com suas preferências. Porém, se vai fazer, a indicação mais saudável é fazer pelo menos protegido. Pelo menos usando camisinha. Uma das formas de você minimizar o risco de se contaminar, escolhendo melhor o seu parceiro. Aqui eu, né, não estou entrando em princípios. Cada um tem os seus princípios. Ah, professora, mas eu gosto muito de sexo casual. Vocês vão ter pacientes que vão falar isso para vocês. Ah, mas eu não gosto, isso não vai ser casado, ter relação com um só. Eu gosto de cada semana ter uma pessoa diferente. O paciente pode falar isso para você. E se por acaso acontecer de o paciente falar isso para você, você vai agir com naturalidade, porque você não tem nada a ver com a vida do paciente, né? Você não vai interferir aí nas vontades do paciente, mas você tem que ter maturidade para explicar, olha, essa é a sua escolha. Então, quando você tem cada semana você tem relação com uma pessoa diferente, fica até mais difícil você saber se aquela pessoa tem higiene, se aquela pessoa vai ao médico, se aquela pessoa faz os exames de controle. Então, percebam, aqui a gente não está falando de certo e errado. Eu tenho o que é certo e errado para mim, Bárbara. Mas para o paciente, eu preciso mostrar para ele o quanto ele se expõe. E se ele quiser continuar, aí sim, é opcional. Eu, como profissional da saúde, já falei que ele tem um risco maior. Ele se expõe mais. Quem se expõe mais, né, tem risco maior de se contaminar. Assim como, se a gente fosse dar um exemplo, às vezes a gente fala brincando, né? Tá na chuva, é para se molhar. Então, se a gente fosse fazer uma analogia nesse exemplo de exposição, a gente pode usar a chuva mesmo. Eu não quero me molhar de jeito nenhum, tá chovendo muito. Não quero me molhar, então eu não saio de casa, que foi o exemplo que eu dei da castidade. Perfeito. Mas eu preciso sair, ou eu quero sair, aí eu vou tentar me proteger. Então, quem não gosta, detesta ficar molhado de chuva, da água da chuva, mas precisa sair, faz o quê? Põe capa, põe capote, põe gorro, protege o cabelo para não molhar a chapinha, usa guarda-chuva, chama o Uber, faz 1000 coisas para evitar se molhar. E já tem aquelas pessoas que, não, rapidinho não vai molhar, aí vai até a esquina, fica encharcado, né? É nesse sentido que vocês têm que pensar quando a gente fala de proteção em relação ao sexo. Mesma coisa, se você fizer sexo, você está exposto. Quanto mais exposto, né? Quanto mais pessoas ou quanto menos proteção, mais exposto você fica, mais você vai se molhar, ou tem o risco de se molhar, tudo bem? E aí eu tô pensando nas infecções. Hoje em dia existem vários tipos de camisinha, né? Existe camisinha com textura, existe camisinha com gosto, com cheiro, existe camisinha até que fala. Mas existe várias, comestível, tem vários tipos de camisinha, que você pode lançar mão para não enjoar, se é uma pessoa que não gosta. Mas eu tenho alergia. Existe a antialérgica? Gente, hoje existe de tudo. Existe a feminina, existe a masculina, grande, pequena, G, extra G. O que não falta é opção para você se proteger, tá? Sem contar que os exames também são muito simples, são muito fáceis de você conseguir. Então, em qualquer postinho, ou Zafa, você consegue. Você chega lá e você fala assim, olha, eu tive relação com 3 pessoas diferentes, e eu tô com muito medo, assisti uma palestra, minha professora botou medo, eu quero fazer o teste rápido. Você pode. É opcional, né? Você vai lá, pede, eles vão fazer uma entrevista com você, é totalmente sigiloso, vai fazer ali o teste rápido, é uma campanha, o teste rápido, inclusive, é uma campanha do Ministério da Saúde. E aí, na hora, já sai o resultado de HIV e sífilis. Se os 2 derem negativo, perfeito, tá tranquilo. Pelo menos esses que são os mais graves, você tá livre. Se der positivo, vai marcar um horário, você vai colher exame laboratorialmente para ver a carga viral. Enfim, aí segue para a parte do tratamento. Mas tem tratamento.
E o HIV, tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento. Pelo menos você consegue. É ruim ter HIV? Não é legal ter HIV. Mas é pior ter e não saber. E aí você não consegue se cuidar. Então vamos falar sobre alguns mitos e algumas verdades sobre qualidade na vida sexual. Eu quero a participação de todos vocês para ficar mais dinâmico. A gente começa agora, não vai dar tempo de terminar nesse primeiro momento, mas na próxima aula a gente consegue terminar. Estou com o chat aberto. Então vamos lá. Primeiro, tamanho é documento? Eu acho que não. Legal, participaram aí no chat, ok. Então vamos lá. Depende. Por que depende? Geralmente as pessoas falam que tamanho é documento positivamente, né? Ah, quanto maior, melhor. Não. Nesse ponto vocês estão certos. Para prazer, tamanho não é documento. Exatamente. Para prazer, não é documento. Tá? Se for, existe pessoas que têm um membro bem menor do que a média normal, né? Dizem que a média do brasileiro, se eu não me engano, é 16 centímetros. Não é isso? A média do brasileiro, se eu não me engano, são 16 centímetros. Mas se estiver muito menor que isso, vai depender mais da criatividade do casal, ali, né? Do parceiro, a posição. E sem problemas nenhum, consegue chegar no orgasmo, consegue sentir prazer, consegue tranquilo. Nesse ponto, não há prejuízo no relacionamento. Agora, por que a gente fala depende? Se for muito grande, se for um membro demasiadamente grande, isso pode acarretar, machucar, né, a parceira. Mas tem que ser demasiadamente grande. Se a média do brasileiro é entre 16 e 17 centímetros, se eu não estou enganada, muito grande seria o dobro disso. E aí, no caso, o canal vaginal, ele comporta até membros grandes, mas percebam o que eu tô falando, fora do comum. Pode machucar, pode interferir negativamente, não positivamente. Para dizer a verdade, eu nem sei de onde surgiu esse mito, né? Quanto maior, melhor. É mito, isso é bobagem, isso é coisa popular que se fala. E aí fica esse negócio de tamanho. A outra questão é que realmente existem algumas anomalias, que o pênis é muito grande. Se vocês depois quiserem estudar sobre anomalias, mas é triste de ver, né? As pessoas às vezes fazem piadas com algumas coisas, mas doença é o tipo da coisa que a gente não pode fazer piada, não é legal. A pessoa que tem a doença, a deficiência, ela sofre, então não é motivo de piada. Mas tem algumas pessoas que têm realmente mais de 40 centímetros de pênis. E pessoas que têm o pênis demasiadamente grande têm dificuldade de ereção. Isso é óbvio, quase que fisicamente óbvio, né? Biologicamente óbvio. Tem dificuldade de ereção. Então, o tamanho ele vai interferir mais negativamente, né? Quanto maior, você pode ter mais problemas. E quanto menor, você ali muda a posição, você cria, você inventa, utiliza a mão, isso dá algum brinquedo próprio para isso, por favor, tá? Principalmente quando vocês estiverem orientando paciente, orientando, enfim, falando sobre isso, dando uma palestra, igual eu tô falando aqui com vocês. Falar abertamente. Existem brinquedos próprios, com sistema de segurança, com cordinha, né, com uma parte mais larga. Por quê? O que a gente acaba vendo nos serviços de saúde? As pessoas internando porque introduziram coisas que são sujas, contaminadas, pontiagudas, e acaba, né, sofrendo alguns acidentes. Então tem que tomar bastante cuidado. A gente precisa falar isso de forma madura, né, de forma aberta, para que o nosso paciente se sinta seguro e abra o coração. Ai, poxa vida, enfermeira, ainda bem que você avisou, porque eu uso cenoura, banana aquecida, enfim, vai numa lojinha, compra o que você gosta de usar, né, num tamanho seguro, de uma forma segura, e aí você usa de forma realmente segura. Não estou criticando aqui as fantasias, né, as fetiches e as ideias doidas, só que a gente está falando de saúde, a gente está falando de segurança, evitar infecção, herpes, garrafa de cerveja e assim por diante.
tem que tomar muito cuidado, porque vai acabar se machucando, vai passar por constrangimento, vai precisar ir para o hospital, né? Umas ideias muito loucas. A gente que trabalha em hospital, a gente acaba vendo algumas coisas. Colocar a aliança. Tem que lembrar que o pênis é um membro, é vivo, né? Tecido. E no momento que ele fica enrijecido, entumecido, ele fica mais edemasiado. Então, às vezes, quando coloca alguma coisa, fica mais difícil de tirar. Né? Então, tem que tomar muito, muito cuidado para não sofrer um acidente. Ok? Criatividade também tem que ter um pouquinho de limite. Sim, verdade. Os filmes pornográficos mentem muito. Mente sim. E acaba colocando as pessoas em risco, inclusive os próprios atores, né? Até naqueles programas de plantão médico aparece. Por isso que eu tô aqui falando para vocês, né? O que eu não posso fazer aqui é falar nome de paciente, o nome do hospital, isso eu não vou fazer. Mas os casos estão aí, gente. São inúmeros casos. Nosso tempo acabou. Depois do intervalo, eu espero vocês aqui para a gente continuar os mitos e verdades, tá bom? Deus abençoe e até mais. Quem estiver assistindo depois pelo YouTube, é só procurar a segunda parte desse vídeo. Beijinhos, até daqui a pouco. Beijo, até daqui a pouco.